confusão do Vasco e Flamengo em São Januário, Sandro. A gente falou sobre isso, né? Foi uma informação, né, trazida pelo Bruno Braz, um amigo do UOL, né? O ofício enviado pelo Vasco à PM é para que o clássico contra o Flamengo em São Januário seja com presença da torcida visitante. A torcida única foi a alternativa sugerida caso a PM vete os rubro-negros, ou seja, a bola está com o BEP, como trouxe brilhantemente o amigo Bruno Braz. Pelo que eu pude apurar, de fato, confirmando essa informação, o Vasco diz e alega e argumenta que recebe em São Januário Corinthians, Santos, São Paulo e Cruzeiro, que são torcidas que não possuem amizade com as torcidas do Vasco, então cria-se também uma tensão e mesmo assim o Vasco consegue abrigar esses torcedores e não há relato de briga nos arredores, então entende-se que daria para fazer algo com o Flamengo, mas é aquilo, se o BEP não dou segurança para a torcida do Flamengo, aí o Vasco sugere, eu quero muito jogar em São Januário. Se não puder ser com 90-10, então torcida única. Agora tá com o BEP. O BEP que tem que dar o aval. E o Vasco tá se levando em consideração o seguinte, Sandro. No ano retrasado, São Januário ficou fechado durante 2 meses, quase 3 meses, por conta daquela confusão contra o Vasco e Goiás. O Ministério Público, junto com a Justiça, né, emitiu, né, um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, onde o Vasco teve que fazer inúmeras circunstâncias. Inclusive, biometria facial, câmeras por todo São Januário. Então, assim... Aliás, Vasco... deixa eu fazer uma pergunta, só te atrapalhando. O que aconteceu? Não atrapalha não. Eu sei que nós não temos nada a ver com isso, mas eu tenho que fazer a pergunta, pô. O que aconteceu no estádio do Corinthians? Alguém vai fazer alguma coisa ou não? Não. Os fogos, aquele negócio jogado no gramado, vão fazer alguma coisa ou vai ficar por aquilo? Eu preciso saber, pô. E o estádio que acontece em São Januário? Quando o cara dá um peido em São Januário, o cara... Ih, alguém peidou! Eles querem interditar São Januário, pô. Por causa de... Vamos falar a verdade, pô. Tem que falar a verdade, hipocrisia não. Agora, o que acontece? No estádio do Corinthians, o juiz paralisou, ele tinha que ter paralisado o jogo. Entendeu? Ele deixou o jogo seguir. E aí não vão fazer nada? Exatamente. A gente tem que esperar pra ver. Exatamente. Você sabe por que eu fico puto? É porque qualquer coisa quer interditar São Januário, porra. Entendeu? Quer dizer, o Vasco é culpado porque tem um estádio, pô. Tão de sacanagem, pô. E um detalhe, por que o Vasco não pode jogar no seu estádio? O Vasco é culpado porque ele tem um estádio. O Santos joga. Porra, o Santos joga na Vila Belmiro. Eu cansei de fazer jogos na Vila Belmiro, porra. E aí o Vasco tem que sair culpado? Agora, Vasco e Flamengo, que se dane, pô. O jogo tem que ser em São Januário, pô. É isso aí, Sandro. E o Vasco... Não, tá certo. E o Vasco tá alegando. O Ministério Público... O Ministério Público... O Vasco tem um termo de ajustamento de conduta. Tem câmera pra tudo que é lugar. Parece um Big Brother. O Vasco foi o primeiro estádio no Rio de Janeiro a implementar 100% a biometria facial. Nem o Maracanã tem isso. Nem o Newton Santos tem isso. Então, assim, por que o Vasco não pode jogar? E um detalhe que eu tenho que bater nessa tecla, não é puxando a sardinha pro Vasco, e eu até poderia fazer isso, porque aqui é um canal de Vasco falando para vascaíno, mas é muito complicado entender que o Vasco tem que jogar no Maracanã, quando é clássico com o Flamengo, porque São Januário não dá subsídios, não dá segurança. Quem tem que garantir a segurança é a Polícia Militar. E ela consegue garantir com outras torcidas. O que eu vejo é muita má vontade. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, tratam assim, não dá pra jogar em São Januário? Pô, mas joga o clássico no Maracanã. Eu sou de uma opinião que todo clássico tem que ser jogado no Maracanã com torcida 50-50. Isso aí. Mas o Vasco, quando... Não, então, mas Pedro. O Vasco, quando quer jogar no Maracanã sem ser contra o Flamengo, ele não pode. Então por que ele só pode jogar contra o Flamengo? Só pode jogar no Maracanã sem brigar na justiça com o Flamengo? Porque quando o Vasco quer jogar um jogo, ele tem que ir na justiça pedir para jogar. Então, assim, o Vasco não é bem tratado. O Vasco não é tratado como igual. O Vasco não é bem-vindo pelos seus administradores, que é Flamengo e Fluminense. Então é muito simples. A discussão é, eu jogaria no Maracanã.
se eu fosse o dirigente do Vasco, mas o Maracanã, ele vai me dar a renda de bar? Ele vai me dar a renda de camarote? Isso aí que os arrendamentos comerciais? Eu jogo lá como mandante contra o Flamengo, que é o visitante, e o Flamengo lucra com toda essa parte. O Vasco lucra apenas com bilheteria. E a gente sabe que um jogo não é feito só de bilheteria, né, Sandro? Então, assim, é muito fácil esse discurso de tacar pedra em São Januário e de questionar o Vasco. Ah, mas por que não joga no Maracanã? Se o Vasco pudesse jogar no Maracanã contra o Flamengo e também, daqui a 2 semanas, 3 semanas, botar um jogo contra o Lanús no Maracanã, eu aceitaria, pô. Eu acharia que estava todo mundo querendo o bem comum. Mas não é. Não é. Não querem que o Vasco jogue em São Januário alegando que não tem segurança, que a torcida vai fazer... Se perder, vai ter confusão. E aí é uma conscientização que eu peço ao torcedor, né? Mas a polícia militar é quem dá segurança. Polícia militar pode impedir um torcedor de invadir um campo. Aconteceram algumas situações ruins há um tempo atrás, contra o Goiás, por exemplo, e aí tem que entender a revolta e insatisfação do torcedor. O Grêmio, quando caiu, invadiram a arena do Grêmio. A arena do Grêmio não é uma arena multimoderna? O do Corinthians nunca teve invasão? Nunca teve problema? Então, assim, é um preconceito velado também contra São Januário. Isso aí tem que se falar. E um detalhe também, né, Sandro, que eu acho que vale também no aspecto até emocional, digamos assim. É o último Vasco e Flamengo desse antigo São Januário. A gente tem dado informações aqui sobre a questão da reforma. A reforma de São Januário, ao que tudo indica, ela vai ser iniciada no início do ano que vem. Essa, pelo menos, é a prerrogativa, é a expectativa. Então, o que custa ter um último Vasco e Flamengo em São Januário do jeito que a gente conhece? Um estádio centenário. E lembrando que desde 27 ele está de pé e abrigando clássicos. Maracanã só foi construído em 50. E a partir dali virou a casa dos clássicos. Antes era São Januário. Então eu vou torcer muito para que o jogo seja de São Januário, até por essa questão. Seria muito bacana ter um último Vasco Flamengo em São Januário. Mas a gente sabe que não depende do Vasco. E se tratando de BEP e do governo do estado, é bom você deixar claro, vai ficar difícil, Sandro. Eu penso que o Vasco tem que lutar para fazer esse jogo em casa. O Vasco tem um estádio. Ah, mas ele não pode 10%. Não, ok, então faça jogo de torcida única. Dessa maneira. Não quero saber. Eu acho que o Vasco tem que jogar na casa dele, no caldeirão dele, porque esportivamente vai ser bom pro time, entendeu? Ah, o Vasco é certeza de vitória. Não, não é certeza de vitória. Mas a gente sabe que se o Vasco jogar em casa, é melhor pro Vasco, é melhor para a torcida do Vasco. Aí vocês não querem jogar, não é questão de querer. O futebol, ele é entretenimento, sim. Só que ele é um grande negócio. Para os clubes, ele é um grande negócio. Para muita gente, ele emprega muita gente. O futebol coloca comida na mesa de muita gente. Agora, você vai jogar no Maracanã, né? E você vai... Eu já acho um absurdo, né? O Maracanã tá na mão dos outros. Porque o Maracanã é de todo mundo e acabou. Mas isso aí já é outro papo. É outra história para mais de metro, né? Como falo. Só que se você pegar e vai me passar o Maracanã, eu não quero só o campo não, meu filho. Eu quero os bares. Eu quero os camarotes. Eu quero fazer o dinheiro entrar. Direito ao estacionamento. Direito ao estacionamento. Eu quero fazer com que o clube ganhe dinheiro, pô. É assim que funciona. Ou seja, você me coloca lá para usar só o gramado e o vestiário muito mais ou menos, que teve um rapaz que colocou aqui, foi muito feliz, que não pode usar o vestiário principal, tem que usar o outro. Eu já não sei, não sei se é verdade. Existe o vestiário bares, do Flamengo. Lanchonetes, a porra toda. Porra, cara! O clube precisa disso. Isso é receita. Isso tem que entrar. Além disso, né? Entendeu? Além... Hein? Eu não tô arrumando... Ô, Sandro. Aqui, peraí, Joel. Tô fazendo o programa, pô. Não tô brigando, pô. Não, tá bom, tá. Porra. Não, eu fico... Porra, fecha a porta. Eu fico puto, pô. Entendeu? Porque tem que ter o negócio todo, rapaz. Tem que ter o bar, a lanchonete, pô. Entendeu? Eu não tô errado, cara. Não é possível que eu esteja errado quando eu penso que quando o Vasco alugar, o Vasco vai pagar o aluguel do Maracanã, ele tem que ter tudo, pô. Não, e detalhe, Sandro, tem um detalhe também. Vai ter um jogo, agora eu não me recordo a data, onde o Vasco vai jogar em São Januário e o Flamengo vai jogar no Maracanã.
O Vasco pela Sul-Americana e o Flamengo pela Libertadores. E a Polícia Militar garantiu segurança. Então é mais fácil você cuidar de um perímetro do tamanho do Rio de Janeiro do que cuidar de um perímetro do tamanho de São Januário. Onde você pode escoltar a torcida do Flamengo, onde você pode fazer um esquema de segurança como já é feito contra o Corinthians, contra o Santos, contra o Cruzeiro e até contra as torcidas que são amigas também. Então, assim, eu acho que falta um pouco de boa vontade e a gente sabe que o Ministério Público, a Polícia Militar, não tem com São Januário. Eu sempre vou lembrar, eu só não lembro agora, eu sempre vou lembrar esse fato, só não vou lembrar agora o nome do juiz. Mas no jogo do Vasco e Goiás, o São Januário foi interditado e ele cita estampidos de armas de fogo nos arredores. E isso é um desconhecimento danado, porque assim, por mais que tenha a favela, né, a barreira do Vasco ao lado de São Januário, quem é vascaíno e frequenta São Januário sabe que não se tem esse clima de insegurança como muita gente pinta. Não à toa, quando acaba o jogo, todo mundo fica lá para fazer festa quando o Vasco ganha, né? Se fosse um lugar inóspito, não teria esse tipo de coisa. Então Meu irmão, muita gente opinando sem nunca ter ido, né? Eu chego mais cedo, vou lá para comer pizza. Ali do lado, vou comer joelho, ali, ó. Na entrada, ali na curvinha, ali, na rua General Médio de Moura, né? É o nome da rua. Isso. Ali, antes de eu curvar... Que agora é a Avenida Roberto Dinamite, número 10. A Avenida Roberto Dinamite, me corrija, por favor, isso aí. Não, mas era General Homero de Moura, sim. Era General Homero de Moura. Dinamite, hein? Você sabe que Dinamite, cara, que ídolo, hein? Pô, você sabe que eu trabalho... Deixa eu tirar uma onda aqui, rapidinho, só pra relaxar, porque eu fiquei bravo. Eu trabalhei com o Roberto na Band, cara. O Roberto, antes de ser candidato a presidente do Vasco, ficou 6 meses na Band. Depois ele saiu, ele falou, pô, eu vou sair, vou ser candidato, Sandro. Eu falei assim, e ele me chamava de Sandro mesmo, sabe? Por quê? Porque eu viajava com o Roberto para fazer os jogos. Me hospedava no mesmo hotel, quarto um do lado do outro, viajava, ia para restaurante... Hein? E eu falava, o Robertão, eu chamava de Robertão depois, é intimidade, né? Ô, Robertão, caralho, eu viajo contigo, meu irmão. Para pra você pensar nisso, é bobo, hein, Santo? Eu falei, pô, viajo contigo, meu irmão. E depois eu passei a viajar com o Edmundo, que é um grande ídolo também. Vamos falar a verdade, né? Então eu sou um privilegiado, né? Robertão foi morar com o Papai do Céu, mas ele fez muita alegria nossa, pelo amor de Deus, rapaz, minha Nossa Senhora. Então você falou aí, Avenida Roberto Dinamite, justíssimo, né? O Adriano, eu vou parar de falar, então. O Adriano AX falou, o Sandro não para de falar, não. Eu vou colocar no mudo aqui, meu filho, ó. Vou chegar aqui, ó, vou colocar assim. Não, pode falar, Sandro. A live de terça-feira é a live... Eu tô aqui pra falar, rapaz. Pô. A live de terça-feira é a live do Sandro Gama. Vai é a te live do catar, Sandro rapaz, Gama, pô. 1.200 likes, rapaziada. Muito obrigado. Rapaziada, chegando junto. Essa que é a reta final da live de terça-feira, que sempre contará com a presença ilustre de Sandro Gama. Ilustre não. Ilustre não. Não começa também. Assim. Não rasga cedo, porque não tem ninguém ilustre aqui, pô. Entendeu? Não, para com isso, pô. Tá certo. Aqui. Grande presença de Sandro Gama. Isso aí. Ilustre é algum jogador ídolo nosso. Aliás, o Mauro Galvão vai vir, hein? Já falei com ele. Vai participar qualquer dia desse. Hein? Que beleza, hein? No final, que beleza. No final, você sabe que você fica me dando moral, entendeu? Né? Sempre, aí no final eu quero narrar um gol histórico que eu decorei. Né? Decorei. No final Decorou? de hoje, tá? Decorei. Tá bom, então vamos lá. Ó, antes de terminar, tá acabando já, rapaziada. Muito aí, ó. O Felipe Antônio, Sandro é muito resenha. André Vinícius, grande Sandro Gama, rapaziada. Eu te falo, Felipe, o pior que tem resenha que eu não posso. Resenha que eu não posso falar aqui, entendeu? Não pode falar tudo aqui, né? Só na mesa de boteco.